Maria da Penha Maia Fernandes é uma farmacêutica bioquímica nascida no dia 1º de fevereiro de 1945, em Fortaleza. Para começarmos a sua história, primeiro temos que contar como ela conheceu seu ex-marido. Maria da Penha conheceu Marco Antônio Heredia Viveiros, um colombiano, em 1974, enquanto ela cursava o seu mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, na Universidade de São Paulo. E ele fazia sua pós-graduação em Economia na mesma instituição. Eles começaram a namorar naquele mesmo ano e Marco Antônio demonstrava ser uma pessoa muito amável, solidária e educada com todo mundo ao seu redor. Em 1976, eles decidiram oficializar a relação com um casamento entre ambas as partes. Após o nascimento de sua primeira filha e a conclusão do mestrado da Maria da Penha, eles se mudaram para Fortaleza e foi lá onde Maria da Penha teve as suas outras 2 filhas. E foi a partir daí que essa história mudou. As agressões começaram a acontecer quando Marco Antônio conseguiu a cidadania brasileira e também conseguiu se estabelecer profissional e economicamente. Ele sempre agia com intolerância, exaltava-se com facilidade e tinha comportamentos explosivos não só com a esposa, mas também com as próprias filhas. O medo constante, as tensões diárias e essas atitudes violentas por parte dele tornaram-se cada vez mais frequentes. No ano de 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de Marco Antônio. Primeiro, ele deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia. Com o resultado dessa agressão, Maria da Penha ficou paraplégica. No entanto, Marco Antônio declarou à polícia que toda aquela situação não havia passado de uma tentativa de assalto. Porém, essa versão foi posteriormente desmentida pela perícia. 4 meses depois, após Maria da Penha voltar de 2 cirurgias, tratamentos e internações, Marco Antônio a manteve em cárcere privado durante 15 dias e durante esse período tentou eletrocutá-la durante o banho. Cientes da grave situação, a família e amigos de Maria da Penha conseguiram dar apoio jurídico a ela, providenciando sua saída de casa sem que isso pudesse configurar em abandono de lar. Assim, não haveria o risco dela de perder a guarda de suas filhas. A próxima violência que Maria da Penha sofreu após o crime cometido contra ela foi por parte do Poder Judiciário. O primeiro julgamento de Marco Antônio aconteceu em 1991, ou seja, 8 anos após o crime. O agressor foi sentenciado a 15 anos de prisão, mas, devido a recursos solicitados pela defesa, saiu do fórum em liberdade. Mesmo fragilizada, Maria da Penha continuou a lutar por justiça, e foi durante esse momento que ela escreveu o livro Sobrevivi, Posso Contar, publicado em 1994. Nele é contado relatos de sua história e do processo contra Marco Antônio. O segundo julgamento ocorreu em 1996, no qual o seu ex-marido foi sentenciado a 10 anos e 6 meses de prisão. Contudo, sob a alegação de irregularidades processuais por parte dos advogados de defesa, mais uma vez a sentença não foi cumprida. O ano de 1998 foi muito importante para o caso, que ganhou uma dimensão internacional. Maria da Penha, junto com o CGIL e o CLADEM, denunciaram o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Mesmo diante de um litígio internacional, o qual trazia uma grave violação de direitos humanos e deveres protegidos por documentos que o próprio Estado assinou, o Estado brasileiro permaneceu omisso e não se pronunciou durante todo o processo. Então, em 2001, após receber 4 ofícios da CIDH-OEA, o Estado brasileiro foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. Conforme se verificou, era preciso tratar o caso de Maria da Penha como uma violência contra a mulher em razão ao seu gênero, ou seja, o fato de ser mulher não só reforça o padrão recorrente desse tipo de violência na nossa sociedade, como também acentua a impunidade dos agressores. Diante da falta de medidas legais e ações efetivas, como acesso à justiça, proteção e garantia de direitos humanos a essas vítimas, em 2002 foi formado um consórcio de ONGs feministas para a elaboração de uma lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Após muitos debates com o Legislativo, o Executivo e a sociedade, o projeto de lei número 4.559 da Câmara dos Deputados chegou ao Senado Federal e foi aprovado por unanimidade em ambas as casas.
Assim, em 7 de agosto de 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei número 11.340, também conhecida como Lei Maria da Penha. Considerando que uma das recomendações da CIDH foi reparar Maria da Penha tanto material quanto simbolicamente, o estado do Ceará pagou a ela uma indenização e o governo federal batizou a lei com o seu nome como um reconhecimento de sua luta contra as violações dos direitos humanos das mulheres. A Lei Maria da Penha é um marco significativo para o avanço do enfrentamento à violência doméstica, mas por si só, ela não basta. É preciso governos comprometidos e investimentos em projetos que ajudem essas vítimas, seja com conscientizações, com programas de denúncia, auxílios judiciais ou até mesmo abrigos. Assim, podemos criar um ambiente propício para que aqueles que necessitem sintam a segurança necessária para efetuar as denúncias e dando efetividade ao cumprimento da lei. Além disso, esses projetos ajudam a aumentar a conscientização sobre a gravidade do problema, promovendo uma mudança cultural em que desencoraja a violência e encoraja a denúncia.